Boa noite, pessoal. Vamos entrando, sejam bem-vindos. Luísa Salgado, seja bem-vinda. Marcela, seja bem-vinda. Terezinha, seja bem-vinda. Boa noite, boa noite. Vamos aqui compartilhar. Deixa eu mandar aqui para uma galera. Vamos assistir essa aula que será de suma importância para nós cuidadores, né? Lorinha, cunhadinha, seja bem-vinda. Você por aqui, tinha que ser minha irmã, né? Para colocar você aqui na live. Seja bem-vinda. Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Deixa eu colocar aqui o tema da live. Vai voltar. Minha irmã já entrou. Deixa eu fixar aqui o tema da live. Vamos mandar aí, gente, para o grupo de que vocês fazem parte. Vamos encaminhar aí para aquela amiga cuidadora. Vamos encaminhar aí para o grupo da família de vocês, né? Boa noite a todos. Jailson, meu irmão que está aniversariando, entrou agora. Parabéns, meu irmão. Vocês estão me ouvindo bem? Responde aí, por favor. Quem está entrando aí? Está ouvindo bem? Responda joinha. Cuidadora Alba Lúcia entrou. Boa noite, amada. Seja bem-vinda. Compartilha aí nos seus grupos, tá? Joseane entrou. Joseane Furtado. Sim, tá ouvindo direitinho, que bom. Minha irmã já tá aqui, vamos esperar a Danila entrar. Enquanto isso, eu vou... olha só, gente. O tema dessa live é pertinente para você familiar, para você cuidador profissional. Por quê? Cuidar do outro não é fácil. Cuidar do outro é desafiador. E cuidar do nosso ente com Alzheimer é sem palavras e sem explicação, tá? É muito fora da casinha mesmo, literalmente. Porque envolve ali questões profissionais, né? Do ter que fazer e questões emocionais. E aí, com isso, o cuidador vai se desgastando, fica desgastado, fica sobrecarregado. E com isso vem vários outros fatores que impactam diretamente na vida dessa pessoa. E hoje, né, nós vamos falar aqui, conversar com a minha irmã, que para quem me acompanha aqui sabe, né, que já tem um tempinho que eu venho falando que a minha mãe está com Alzheimer, somente agora foi diagnosticada, e a minha irmã, que é quem mora com ela, é quem é a testa de frente, é quem realmente cuida dela cotidianamente, diariamente, né? Os demais ajudam da forma que pode. Então, hoje nós vamos falar bastante sobre isso. Aí nós vamos falar com a Danila Dolliver para ela tratar um pouco do nosso psicológico, dessa sobrecarga que nós adquirimos, que nós vivemos cotidianamente ao cuidar de uma pessoa, né?
com Alzheimer, principalmente quando é o nosso ente querido, tá? Então todos sejam bem-vindos, Ariana seja bem-vinda, Sara Evelyn, meu amor, seja bem-vinda. Eu já vou chamar aqui a minha irmã, esperar a Danile chegar. Deixa eu mandar aqui pra ela. Danila entrou, ótimo, já vou chamar as duas. Pronto. Já enviei o convite para as duas, tá? Eu espero que dê certo, nós três nos dê aqui. A Danile já aceitou, eu acho que é a Danile. Cadê a minha irmã querida? Oi, 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 pessoa! Que saudade! Tudo bem? Tudo ótimo! Agora melhor, a minha irmã também já entrou. Olha só, Olha gente, ela, tá arrasando! vendo aí, minha filha? Arrasando, literalmente. Gente, olha isso, tá? Que coisa maravilhosa! Todos sejam bem-vindos, tá entrando bastante gente, olha isso. Todos, Luciana, Graciele, Irene, todos sejam bem-vindos, gente, de coração, tá? Então, nós vamos iniciar aqui essa live. Olha só, quem tiver dúvidas, quem quiser ter perguntas, vai anotando aí, tá? No finalzinho nós vamos responder. Daqui a pouco eu vou tirar os comentários para não ficar na cara das meninas, tá? Porque elas precisam aparecer, né? Afinal de contas, não é todos os dias que a pessoa recebe essas estrelas aqui no Instagram. Boa noite, Dani, meu amor, saudade de você. Boa noite, minha irmã. Boa noite. Boa noite, querida. Saudade é imensa. Doida para pegar um ônibus para São Paulo. Bora pro Ceará, setembro tá chegando. Simbora. Bom, gente, é como eu já falei, né? Hoje nós vamos falar sobre, não é só sobre o idoso. Você cuidador, você cuidadora, você cuidadora profissional, cuidadora familiar, você é peça fundamental nesse cuidado. Porque se não for você também, as coisas não andam, as coisas não fluem. E se você não se cuidar, também você vai adoecer. E aí? Quem vai cuidar de você? Então, nós estamos aqui hoje para falar um pouco sobre esse cuidado que acaba também impactando diretamente o nosso eu, né? Porque é família, é sangue, é diferente, os sentimentos são diferentes. Não estou dizendo que quem é cuidadora familiar também não sinta, porque eu sinto. Quem é cuidadora profissional, perdão. Mas o familiar, gente, eu estou desse lado da moeda. É muito diferente. Sabe, aquela dorzinha assim lá no coração que fica direto, não passa. Porque nós sabemos como é que acontece a progressão do Alzheimer. E por isso que eu convidei a minha irmã Antônia, que é quem está cuidando da nossa mãe com Alzheimer, para compartilhar conosco um pouquinho, tá? Que não dá para trazer tudo numa live, do dia a dia, como essa dinâmica sobre esse cuidado, tá? Então, primeiro eu vou pedir aqui para elas se apresentarem, falar sobre suas vidas e, consequentemente, vamos aí dar o pontapé à nossa conversa, né? Esse bate-papo de aprendizado. Então, primeiramente, eu vou convidar aqui a nossa mentora, né, Danile Dolliver, para dar aí para se apresentar para vocês. Algumas pessoas conhecem, outras não. Depois, quando ela terminar, a Antônia vai lá e se apresenta, tá? Todos sejam bem-vindos. E, ó, clica nesse aviãozinho aí e manda para o seu grupo, tá? Eu não queria me apresentar antes, não, porque eu acho que nessa live eu só vou corroborar tudo que eu estou aprendendo com a Antônia lá no grupo. E eu não tenho experiência como cuidadora familiar, não tenho experiência com atendimentos a cuidadoras familiares. Eu atendi poucas cuidadoras familiares nessa trajetória de 4 anos, mentoreando. E eu só vim mesmo chancelar que a técnica da Antônia
é muito eficiente. Então, eu vou, assim, hoje nessa live eu quero, além de aprender muito, eu quero dizer para vocês, gente, que para quem está se sentindo sem saída aí no cuidar, sempre tem um jeitinho, né? É, eu acho que a Antônia, ela vem a agregar para a gente, se é que eu vou falar de inteligência emocional hoje, eu nunca conheci uma pessoa tão resiliente nos últimos tempos quanto a Antônia. A Antônia se demonstrou, assim, para mim, uma grande, grandíssima surpresa. Ela fala que ela curte os meus conteúdos, que ela virou, né, minha fã, mas na verdade ela acabou ganhando uma fã. Então, vou me apresentar bem rapidamente, porque eu quero escutar a Antônia hoje. Eu quero muito escutar a Antônia hoje. Eu sou a Danile de Oliveira, mais conhecida como Danile de Oliveira aqui nas redes sociais. Sou mentora, palestrante, infoprodutora, empreendedora digital. Já fui cuidadora, né? Já estive no lugar aí das cuidadoras profissionais por pelo menos 5 anos e hoje atuo como gerontóloga. Sou parceira de uma empresa aqui no Rio de Janeiro chamada Amei Care, onde eu estou fazendo um lançamento agora, uma abertura de vagas, né, do curso de cuidador de idosos online da Amei. Sou autora de livros, né? A gente acaba produzindo aí algum conteúdo em PDF escrito também para ajudar. Mas nesses 4 anos mentoreando, eu estou muito surpresa agora com a criação da nossa comunidade. Eu tenho uma comunidade e faço parte do grupo que a Cileuda fundou, né? E uma grande cuidadora lá deu o nome de Grupo de Apoio das Cuidadoras. Então, gente, só, só façam isso, se unam, cooperem umas com as outras, se deem as mãos, parem de concorrer, parem de achar que esse mundo é de quem é melhor. Não, a gente está lutando com a gente mesmo, né, Antônia? A gente está querendo ser melhor a cada dia, um pouquinho, 1%, a cada dia mais, 1% a mais. Então, assim, muito obrigado por esse convite. Só isso que eu falo para vocês. Passo a palavra para Antônio. Então, se apresenta. Boa noite. Aí, minha irmã. Para quem não me conhece, muitos que estão aí já me conhecem, meu nome é Antônia Francisca dos Santos. Moro aqui no Sítio Barrigudo, município de Porteiras, é o interior do Ceará. E aqui eu vivo com minha mãe, cuido dela, Francisca Rosa de Jesus, conhecida como Lia de Zezinho. Sou casada, tenho uma filha católica e estou aí na jornada, né? Cuidando da minha mãe, aprendendo muito. E quero dizer desde já, Dani, é um prazer imenso falar com você, compartilhar com você essa live. Tá? Eu aprendi muita coisa com você. E com minha irmã também, aqui com a Cileuda, né? Que a gente está presente junto nessa. E juntos vamos conseguir. É isso aí, gente. Olha isso. Que felicidade, gente. Que felicidade mesmo, sabe? Poder aprender. Eu sempre estou aprendendo com vocês no dia a dia, com a conversa de um, o áudio do outro, com uma acolhendo a outra, porque esse grupo que a Dani falou aí, que ficou, né, após o nosso lançamento do aulão, é um grupo que tem acolhido muitos corações, muitas cuidadoras que estão sofridas, que estão sobrecarregadas, que estão exaustas emocionalmente e cansadas também fisicamente. Então tem sido uma ponte, sabe, de acolhida, de abraço. Então isso é muito importante. Nós não conseguimos nada sozinho nesse universo que é cuidar do idoso, principalmente quando se tem Alzheimer. Pois bem, dito isto, minha irmã Antônia, nós que engatilhamos aí, né, engatilhamos esse cuidado com a nossa mãe com uma demência de 2 anos e meio para cá, que nós vem percebendo o declínio dela, percebendo seus esquecimentos, percebendo quando ela se perde trocando os nomes, e de setembro para cá tem evoluído bruscamente e velozmente, infelizmente. E assim, nós começamos a buscar ajuda profissional, fomos no neuro, o neuro fez bastante exames e de antemão já falou que era sim Alzheimer, mas nós preferimos ir para o geriatra, porque realmente é quem melhor cuida do idoso, que ele cuida do todo. E aí nós conseguimos na cidade vizinha, foi tudo de forma, não foi pelo SUS, foi tudo particular, para a gente acelerar esse processo.
de realmente ter ali um aporte médico para ele olhar os exames, olhar nossa mãe e dizer que realmente aquilo que o nosso íntimo não queria que fosse, mas nós estávamos vendo, mas não queria aceitar. Mas é diferente a partir do momento que você aceita. Então, assim, eu fiquei emocionalmente muito abalada. E com você não é diferente, porque você está aí todos os dias, cotidianamente. Mas no seu ponto de vista, minha irmã, Antes, antes, quando a gente ainda não sabia, você não tinha tanta informação como era. Eu ficava dizendo que é melhor dizer, olha, tá tudo certo, eu tô aqui, a senhora tá certa. Não, não fica assim, ó, nós vamos para casa, a senhora já está em casa, ou vamos assim. Enfim, quando ainda você não tinha esse conhecimento, e a partir do momento que você começou a beber dessas fontes do conhecimento, do que é cuidar do idoso com Alzheimer, o que é que mudou na sua percepção de mão na massa do cuidado diário? Ó, no começo foi muito difícil, porque a gente não sabe nada, a gente não entende. E quando ela começou a esquecer das coisas, andar dentro de casa, andando para cima e para baixo, eu perguntava o que é que ela estava caçando, ela dizia nada. Esquecia de uma coisa, me chamava de mãe. Aquilo dali para mim, no momento, era um choque. Eu me sentia muito mal, acabava dizendo para ela que eu não era a mãe dela, que eu era filha, tentava mostrar para ela e buscar ali a minha mãe, porque é novidade, né? A gente tem a mãe da gente ali que apoia a gente, que cuida, e de uma hora para outra, ou quem sabe com o tempo, foi passando essa fase de me chamar de mãe e de dizer, de se considerar que não conhecia, não me conhecia, não conhecia as pessoas, queria ir para casa. Então, isso para mim foi muito difícil. Eu ficava em pânico, eu não sabia como resolver, não sabia como acalmar, porque eu acabava ficando pensando, meu Deus, é agora que a gente sempre vê dizer que a pessoa vai passando por esse processo. Só que a gente ouvir e ver na casa do vizinho é uma coisa. Agora, quando passa para a gente, aí, viu, a coisa é bem diferente. Você sente mesmo, se abala emocionalmente e fica perdida. Não tem como. Você fica perdida. E aí? O que é que eu vou fazer agora? Mas, mãe, a gente briga, a gente chora, a gente fica, perde o limite, perde o chão quando isso acontece. E é muito difícil mesmo. Se a gente não buscar ajuda e tudo, a gente fica perdida mesmo sem saber Certo. como fazer. A partir do momento que você teve esse conhecimento, A partir do momento que eu passei, porque eu já conhecia minha irmã, que ela fazia os trabalhos, é tão interessante que a gente deixa para aprender só quando está precisando, né, Dani? Porque ela, casa de ferreira, espelho de pau, porque ela sabia tudo e me orientava, mas eu dizia, eu não vou precisar disso agora, eu não estou precisando. Eu ouvia só por ouvir, para acompanhar ela, mas aí, quando eu vi, eu disse, menino, eu devia ter aprendido mais antes, ter levado a sério. E agora? E aí, minha irmã? Minha mãe está assim, como é que a gente vai fazer? Ela passou a me orientar, eu passei a acompanhar ela mais, a estudar sobre isso, e ela foi me orientando, e toda vez ela dizia, isso vai piorar, e eu, ai meu Deus do céu, toda vez que eu conversava com ela uma coisa que minha mãe tinha feito, eu achava que ia ter a solução, e que no outro dia eu passar, ela não se preocupe, a partir de agora, todo dia vai ser uma coisa diferente. Então aí eu passei a não responder mais, fingir que não ouvia, saía para cantar, deixava com meu marido e fui procurando relaxar. Aí chegou um momento que ficou pior. E agora? Meu Deus do céu, o que, que eu vou fazer? Aí fui colocando em prática. Uma coisa, aparecia outra. Quando ela acostumava, não queria mais. Ai, meu Deus do céu. O que, que eu faço? Aí inventava outra coisa. Aí chegava, Nina, pelo amor de Deus, hoje mãe tá assim, assim. O que, que eu faço? Ela me orientava e eu fazia. Quando era no outro dia, eu achava pronto, resolvido. Mas se o dia normal, bem, andava, tudo. Quando era depois, eu quero ir para casa. Misericórdia. Mãe, vai morar aqui, mãe. Aqui é a nossa casa. Nós morávamos, não é mais naquela casa, nós estamos morando aqui. Aqui é minha casa, a casa da senhora, a gente vive junto. Mas aqui não é minha casa, a minha casa é em outro lugar. E eu ficava estressada, acabava brigando. Aí eu pegava, passava para a Cileuda, eu dizia, Nina, mãe tá assim, querendo ir para casa. Eu disse, não, você faz o seguinte, quando ela pedir, você dá uma volta, desce, passa para cima e para baixo, vai mostrando as coisas, ela conversando. Quando você chegar de volta, ela vai se achar.
Aí eu comecei a fazer. Depois ela já queria ir para outro canto. Quando a Cileuda veio aqui, no final do ano passado, ela começou a fazer. Aí ela sempre me orientava, mas eu ficava assim, eu digo, claro, não é ela que está com mãe, ela lá cuida de uma pessoa, ela é profissional, eu não sou. Eu sou a filha, eu tenho marido, eu tenho vida, eu tenho filha, eu tenho canto para ir. E como é que eu vou conciliar isso tudo? Eu não posso estar só dando atenção à mãe. Aí ela veio, eu digo, eu quero ver quando ela chegar aqui, como é que vai ser. Fiquei curiosa. Já veio uma irmã minha, né? Eu vi, ela disse, minha irmã, você tem razão, é muito difícil ficar com minha mãe, que é ali, ó. É muito difícil. Se Leusa vinha, ficava ali, 2 dias saía. Já Ilso vinha, final de semana, ficava ali, eu contava as coisas para ele, ele pegava a rir. Aí eu digo, tá bom. Só falta Cileuda, eu ansiosa, né? Quando ela chegou, disse, muito bem, danada, agora eu te pego. Aí ela chegou. Quando ela chegou e começou a conversar, a mãe não foi conhecendo uma coisa e outra, às vezes lembrava, esquecia uma coisa. Nina falta uma coisa, botava no canto, ela pegava, esquecia, não sabia, guardava as coisas, escondia da gente, né, irmã? Depois, agora o bicho pega. Mas aí ela ficou emocionalmente abalada, né? Porque ela não tinha experiência com esse lado de cuidadora familiar. Aí ela ficou, e eu vi que ela se desesperou um pouco, mas aí ela ficou assim, calma. Eu disse, nossa, eu já não estou assim. Ela é diferente de mim nesse ponto aí. Ela tem razão, ela está preparada. Quando foi depois que ela viu e tudo, ela foi acalmando e tudo, e foi conciliando. O marido dela estava aqui, ela tinha que passear, ela tinha que, às vezes, estar fazendo uma coisa, o marido dela pedia, minha mãe chamava, ela mandava eu sair. Eu não saía muito, né? Ficava por ali, só vigiando. Porque se eu saísse, eu ia perder aquela experiência de ver como era que ela estava fazendo. Como era que ela ia fazer? Se o que ela faz com os idosos, que ela cuida lá, ia funcionar com nossa mãe. Se ela não ia perder aquela autoestima que ela tem aí, que ela vendo que todo mundo conhece. Porque a gente quer ver na realidade, né? Aí uma vez ela chegou e disse, é muito difícil. Aí foi aí que ela parou um pouco e bateu, acho que bateu emocionalmente, mas ela é muito equilibrada, aí ela foi mostrando e ela foi ajeitando e dava livro e levava ela para passear, levava na casa da irmã dela, levava na casa da sogra, na casa da vizinha, inventava uma coisa, inventava outra, e sempre que eu dava para minha mãe fazer, ela não queria, por incrível que pareça, ela não queria fazer, como eu dizia que não tinha tempo. Já com a Cileuda, ela chegava aqui e ia para qualquer canto. Foi para brejo, foi jantar fora, foi para todo canto. Quando eu dizia, mãe, vamos... ela só queria que fosse para a igreja. Para Porteiras assim, ela não queria para a cidade, né? Ali, costurar uma coisa, bordar, que ela gosta, ela também não queria. Dava um livro, ela não queria. Fazia um jogo, ela não queria. Aí, meu Deus do céu, o que eu sei fazer é isso. Aí ficou. Quando foi depois, ela foi embora. Eu digo, ai, meu Deus do céu. Voltou a energia, né? Eu voltei com força, com tudo. Aí um dia a gente estava sentada no sofá. Aí minha irmã disse, eu não posso te falar que é o que eu acho que ela está com mal de Alzheimer, certinho, e dá um diagnóstico. Mas tudo aparenta que já está começando. Eu disse, e aí? O que eu faço? Ela, calma, que você vai viver um dia após outro. Não se preocupe, eu estou longe, porém eu vou lhe acolher. Aí ficou aquela coisa, minha Nossa Senhora, quando a mãe der uma crise daquelas que minha irmã falou, como que eu vou fazer? Entregar a Deus. Aí, bom. Quando foi um dia, eu estava deitada com ela vendo televisão. Ela foi, levantou, hora de dormir. Ela levantou e disse, benção, mãe. Olhou para mim e disse, benção, mãe. Menina, eu pulei do sofá no chão. Ai, que eu não sou a mãe da senhora. A senhora é minha mãe. Eu sou sua filha. Não me filha, pelo amor de Deus, mãe. Aí peguei a chorar. Aí liguei para ela. Ela disse, não, calma, é assim mesmo. Haja naturalmente. E você vai lidando. Eu disse, mas está difícil lidar com as emoções, porque eu fui acostumada a obedecer ela, a chamar de mãe. Agora, ver ela me chamando de mãe é um choque. Não tem como, né? Você ter sua mãe e de uma hora para outra, você se vê como filha, dizer não. Ela pediu uma coisa, você fingir que não sabe, aí vai mentir. Faz a mentirinha terapia, a terapia da mentira. Misericórdia, como é que eu vou mentir para a mãe? Eu nunca menti para ela, Dani. Nina ficava, você não tem nada, é uma mentirinha básica, mas doía na minha cabeça. Aí eu disse, quando Nina veio aqui, ela dava uma mentirinha de leve. Eu acho que não vai fazer mal, não. Meu Deus do céu.
Aí, quando ela dizia uma coisa, no começo, eu dava um não, aquela resposta de sempre, que eu não aceitava e tudo. Aí, depois, ela pegou e foi e disse assim, eu disse, o que é que tem? Eu menti um pouquinho. Nós vamos já. Aí, eu quero ir para casa. Eu quero ir para casa. Nós vamos já. Deixa eu terminar aqui de fazer a janta. Eu quero ir para casa. A gente dava uma volta no terreiro, um pouco ela voltava. Eu quero ir para casa. Eu digo, misericórdia, não vai dar certo. Não vai dar certo. Aí eu passei a seguir outras pessoas, né? Eu digo que às vezes santo de casa não faz milagre, daí ela me ajudava, mas eu queria buscar outra coisa. Eu queria buscar pessoas e conhecer pessoas que estavam no meu lugar. Não pessoas que tinham estudado, experiência, pessoas que já chegou e escolheu ser cuidadora. Eu queria saber de pessoas que, como eu, vivi uma vida simples, saía de casa, e que, de um momento para outro, não pude mais sair, e que tinha que entrar na dela, naquele mundinho que foi dela, o mundo dela, diferente do meu e tudo. Aí eu disse, meu Deus, e agora? Se acalmar e vou começar. Aí comecei, dizendo a ela que a gente não ia, porque não tinha carro, dizia para ela podia sair para um canto, dizia que não ia. Eu deixei de sair para os cantos que a gente ia junto, eu sempre levava ela. Aí ela passou a não conversar mais com as amigas, mas mesmo assim eu levava ela para um canto para outro, chegava lá, ela ficava perdida, mas sempre assim. Quando eu levava ela para a festa, aqui mesmo, na nossa localidade, São João, essas coisas, eu deixava ela lá no cantinho com as amigas dela, que ela tinha costume de conversar e tudo. E eu pegava e ficava um pouquinho assim distante com as minhas amigas, dançava com o meu marido, conversava com minha filha, aí voltava lá onde ela estava. Quando eu via que ela estava perdida, aí eu voltava. Quando eu via que ela estava conversando com as meninas novamente, as colegas dela, e perguntando, eu saía mais um pouco. Depois ela ficava perdida, tava, que ela se sentia segura. Aí eu disse, eu não vou mais sair de casa. Porque eu saio de casa para me divertir. Chegar lá, eu não consigo. A menina disse, mas você tem que sair, leva ela, quando chegar lá, você continua fazendo o que você faz. Não tem problema. Se ela ficar conversando no meio das pessoas, às vezes ela conversava uma conversa que as pessoas não entendiam, saía do mundo dela, eu ficava preocupada, vamos mãe para casa. Aí depois eu passei a ver. Eu disse, menina, ela é sadia, todo mundo sabe que ela já tem uma idade muito avançada. Então, vou levar. Aí não deixei mais, levava ela para o canto, chegava, ela ficava, saía, ficava observando e tudo, sentava, levava ela para as rezas, levava ela para a missa, a gente vinha, os amigos às vezes vinham deixar a gente de carro, porque tem uns amigos que tinham carro, quando chegava lá, eu vou deixar você quando terminar a missa. Eu, tudo bem. Aí quando terminava a missa, ele vinha deixar, quando nós chegávamos em casa, ela começava a falar, aí depois ficou, ela não fiquei agitada, então tudo bem a gente ir. Quando foi um certo tempo, ela começou a ficar agitada. Meu Deus, e agora? Minha mãe gosta de ir para mim. Eu gosto de ir. O que eu vou fazer? Aí passou. Quando ela estava agitada, quando ela estava bem, a gente ia. Quando ela não estava, eu deixava ela mais no marido. Aí eu levava. Quando foi depois, eu percebi que não dava mais para ir, deixar ela. Levei novamente. A última vez que eu levei, eu quase que não chegava lá na capela. Ela cansava, ela ficava em pé. Eu percebi, foi agora, em mês de setembro, ela andou o mês todo do ano passado. Quando foi agora, mês de março, eu levei ela e quase que eu não chegava lá. Né? Não tinha carro, era um dia que as pessoas tinham saído se divertir, que era um dia de domingo, e a gente foi, e eu fui percebendo. Ela ia cansando, mas ela não queria desistir. Ela dizia, não, minha filha, eu não estou cansada. Só que aí eu senti que ela ia... Teve uma hora que ela quase caiu para frente e me puxou. E eu observando. Quando eu cheguei na capela, ela sentou muito cansada, ficou, conversou com as meninas. Aí eu percebi. Depois eu disse, não, eu não vou mais levar a senhora. Olha, Nina, eu não vou mais levar muito para os cantos, porque ela não está mais podendo sair de casa. Aí eu peguei e fui e disse, fique aí, e agora eu saio. Aí ficou controlado. Quando eu saía com minha filha, para coisa aqui mesmo de reza, chá de bebê, festa de casamento, essas coisas assim. Antes que tem o chá, a despedida do solteiro, da sobrinha da minha cunhada que teve, meu marido ficou. Quando eu saía para ir para a cidade, minha prima ficava. Aí Cileuda disse, não, nós vamos ter que arrumar uma pessoa para te ajudar. Porque eu não tenho mais tempo, Dona. Se eu estivesse fazendo o almoço, ela queria sair. Ela se levantava de manhã, se eu deixasse a porta aberta, ela pegava o lençol, descia, dizendo que ia para casa.
Aí o vizinho vinha deixar, às vezes eu tô ocupada. A gente distrai no começo, né? Que a gente acha que tá deitada e tudo, ela saiu, não vi. Ela saía, ia descer, visitar a amiga dela ali embaixo, e se perdia, não sabia voltar. A menina vinha, a gente ia ali, encontrava ela no caminho, vinha, me ligava, dizendo que ela estava lá. Aí eu pegava e ia atrás, aquela coisa. Aí eu disse, gente, não dá mais para sair de casa. E agora? Eu vou viver só dentro de casa? Aí foi aí que a menina conversou e foi disse, não, minha irmã, vou arrumar uma pessoa para te ajudar. Aí eu peguei, cheguei uma colega minha, que é a Luciene, aí falei com ela, disse tudo, você vem. No momento ela ficou assim, meio de fora. Mas depois, quando eu expliquei para ela, ela pegou e veio. Aí, quando eu saía, ela ficava. Quando eu estava estressada, ela me ajudava. Nossa, foi uma maravilha. A nossa mãe me chamava, que gostava de conversar com a Ciene, né? Que é a Ciene, a menina que eu chamo carinhosamente. E a gente passava a conversar e ela ficava e conversava. E eu ia para todo canto e deixava ela mais Ciene. Mas de vez em quando eu dizia, ó, vizinha, nossa, que era nossa. Fica aí com ela, presta atenção aí, tá? Que eu não tô, mas você fica. Quando eu chegava lá, eu resolvia as coisas. Quando eu pensava, mãe, não, eu quero ir para casa. Eu conseguia me divertir. Eu estava fazendo mercado, às vezes, quando chegava em casa, meu Deus, eu esqueci disso. Minha Nossa Senhora, eu esqueci de pagar essa luz, eu esqueci de pagar essa água. Aí eu disse, ó, meu filho, a partir de agora você é quem vai ficar com essas coisas, meu irmão vai me ajudar e eu só vou ficar mesmo com aquilo que vocês não podem resolver. Beleza. Aí quando foi depois, eu comecei a ficar estressada. Sem sair de casa, sem poder conversar. Aí tinha a turma do catecismo, porque eu peguei, né, como espiritual para trabalhar minha autoestima, e eu digo, não, se eu não posso ir para outro lugar, não posso ir missa em outros lugares, não posso ir na capital. Pera ainda, para um pouquinho aí. Agora tem informação demais. Agora, daqui a pouco ela vai entrar na parte espiritual, mas assim, eu queria parar um pouquinho aí. Por quê? Porque é importante, gente, a gente fazer esse apanhado geral. Olha isso, a minha irmã, com a técnica, com a prática, não conseguia ensinar. E isso é você ser inteligente emocionalmente, é você ver a situação, saber exatamente o que fazer e como vai fazer. E ir ajustando ao longo do processo, não é verdade, Danila? Então, ela teve essa capacidade de analisar cada passo, cada fator, cada momento, e ela tomou decisões importantes como que poderia ser. Ela não se afundou, sabe? E aí, Danile? O que você tem a dizer em relação a o que a minha irmã fez? Para que as outras cuidadoras também façam assim. Não é, ó, como eu falo, gente, não é uma receita pronta e acabada. Você aprende todos os dias, tá? A primeira coisa até que eu queria perguntar para a Antônia é assim, mesmo você sendo produtora de conteúdo sobre Alzheimer, ela jamais poderia imaginar que isso acontece na casa dela, né? Então, assim, para que eu vou acompanhar a minha irmã a todo tempo, a todo momento, né? Que não seja para prestigiar o trabalho dela, porque eu a amo, mas com a intenção de aprender algo sobre uma doença que eu jamais imaginei que iria me visitar, né? Então, a outra coisa que eu achei que ela teve uma sacada muito boa foi: eu preciso absorver conteúdos de pessoas que eu me identifique, que estão passando o que eu estou passando. Porque é muito diferente a gente absorver conteúdo de perfis que não são igual a gente não rola um match ali, uma conexão. Então, acho que ela teve uma sacada muito boa também. Agora, com relação à inteligência emocional, eu acho que ela fez tão certo, que é assim, ó, viver cada fase, não se atabalhoar pensando no futuro. Ai, meu Deus, como será quando a minha mãe estiver na fase 2, na fase 3, na fase avançada? E ela ir procurando recursos momento a momento. E você vê que o ajuste da Antônia com relação à rede de apoio foi magnífico. Ou seja, primeiro ela tentou dar conta sozinha, depois ela foi e falou: Lina, me ajuda aqui. E daqui a pouco foi irradiando para irmãos e vizinhos, e eu tô vendo que agora até os sobrinhos e netas e todo mundo tá imbuído ali, cada um fazendo sua parte. Um socializa, o outro leva para passear, o outro lida com a síndrome do pôr do sol, o outro, não, peraí, segura as pontas aqui que eu vou no mercado, não, hoje é dia do médico. Então, o que a Antônia
Acho que ela fez, né, intuitivamente, mas que com certeza essa intuição obedeceu uma inteligência já prévia, né? Coisa que a gente sente falta nas pessoas. As pessoas geralmente entram num desespero, achando que não tem saída. Ai, meu Deus, como é que vai ser? E ela já sabe que o que pega ela não é o cuidado. Parece que para Antônia o cuidado é muito tranquilo, apesar das intempéries, né, do dia a dia e dos desafios, mas ela sabe que o que pega é o emocional. Olha que inteligência. Gente, a pessoa admitir que quando entra em contato com a mãe, chamando ela de mãe, isso tira ela do prumo, ela já está utilizando todos os domínios da inteligência emocional. Identifiquei que está rolando uma coisa dentro de mim, né? Reconheci, depois eu dei nome aos bois, depois eu procurei recursos, depois eu ajustei minha rede de apoio, para só depois eu me confortar. Hoje a Antônia consegue se confortar. E ela falou isso lá no grupo, meu conforto, ó. É É lá no Deus. alto, eu não tenho, eu sou humilde o suficiente para me render aos desígnios dele. Então, minha amiga, olha, não tem palavras, viu? Vocês são muito nota 10. Então, é isso mesmo. E a minha irmã, ela tá nessa, em to- desculpa, em todo esse contexto, ela começou, né, a dar catecismo, que fala lá, que é preparar crianças para receber ali a primeira Eucaristia. E também ela sempre gostou de ir para a igreja, mas também é uma forma dela estar mais próxima, estar passando ali, cuidando da parte espiritual, de uma forma que ela está preparando crianças. E quando você lida com crianças de uma certa forma, é mais fácil, porque as coisas vão fluindo naturalmente e as crianças vão aprendendo aquilo que você vai ensinar. Então, a parte espiritual dela tem sido algo que tem ajudado muito. Aí agora eu vou deixar ela continuar a falar um pouquinho dessa parte espiritual e depois nós vamos falar da rede de apoio. Primeiro fala da parte espiritual com o catecismo, minha irmã. Tá? A minha parte espiritual, eu cuido, porque a minha filha, ela tem 11 anos. Quando ela estava com 9 anos, eu vi a necessidade dela. Ela não ligava muito para ir à igreja, rezar, não ficava no quarto rezando, não assistia missa no rádio, nem na televisão. Não era muito de participar dessas coisas da igreja. Eu vi a necessidade, por mais que quando eu sempre levei ela, porque aqui foi assim, sempre ia eu, minha mãe e ela, a missa, né? E uma coisa da igreja era eu, ela e minha irmã. E minha mãe. Ó, eu tava. E minha mãe, o meu marido. Mas o homem é mais assim, relaxado, não vai muito, não, tá? O meu marido não é muito tá na igreja, não. Era quando a gente era noivo, e quando a gente casou, não deixou de ir. Aí eu digo, gente, não, mas agora eu não posso ir. O que eu posso fazer? Mandar minha filha para outra localidade vai ficar difícil. Então, eu resolvi. Eu sempre tive esse desejo em mim de ensinar. Aí eu disse, mas como eu vou fazer? Eu já tenho minha mãe, meu marido disse, você já tem sua mãe, vive com ela, sua vida é muito agitada, muito atribulada, e você vai arrumar mais alguma coisa? Aí passou. Quando foi depois, eu vi a necessidade de voltar a esse assunto. Eu disse, não, meu marido, mas aí eu te respeito muito. Mas aí eu preciso. Eu não saio mais de casa, você vê, mas eu tenho que ter aquele momento com Deus. E a maneira que eu acho de ter aquele momento com Deus é ensinando para as crianças, é indo lá na capelinha, que a gente tem a capela aqui, e chegar lá passar para eles. Então, minha filha, nossa filha está precisando, eu não vou ter gosto de ensinar só ela. Então, eu vou juntar uma turma para a gente. Aí foi aí que eu passei a fazer o convite, todo mundo passaram aí, e eu comecei a fazer. Aí falei com o padre, falei com a catequista, tive algumas formações, muito poucas, as formações justamente por eu não poder ir. Eu cheguei na catequista e disse, ó, bem, na minha comunidade tem pessoas que eu estou precisando, eles precisam, não tem nenhuma orientação da igreja de outra pessoa a não ser de casa, e eu estou precisando e estou vendo a necessidade. Então, eu vou fazer, vou ensinar para eles, preparar eles, só porém, eu não posso participar das formações. Aí ela disse, tá bem, o padre também concordou, né, porque viu a necessidade, e eu falei o problema, ele disse o porquê, eu disse, eu vivo com minha mãe e eu não tenho como deixar ela sempre estar disponível. Aí eles, tudo bem, faça da maneira que a senhora quiser. Então, as minhas formações eu vou fazer em casa, acompanhando outros grupos, o YouTube. Aí eu passei a pesquisar, estudar mais a palavra do Senhor. E aquela força minha, eu fui buscando, eu fui vendo eu estava melhor, eu estava fera. O primeiro dia, nossa, eu estava com vergonha, eu estava com medo.
Aí foi aquela coisa, os meninos ficaram meio assim, tudo agitado, tudo querendo saber, tudo ansioso, né? Sendo que eles não gostaram muito, eu disse, não, não é por aí não. Eu vou passar a estudar. Aí era no sábado, então na sexta-feira à noite, eu mesmo tinha aula de catecismo, eu preparava e tudo. Aí vi, passando, um coleguinha convidando os outros, um pouco já estava todo mundo, quando chegava lá a gente cantava e tudo. E eu dizia para os meninos e dizia para as mães, quando eu ia à reunião com as mães, eu dizia, olha, eu estou usando o filho de vocês ao meu favor. Porque eu não posso sair de casa e não tem como outra coisa, então eu estou pegando o meu tempo e usando o filho de vocês para rezar, para orar, porque eu não posso ir para outro lugar. E eu tenho que me sentir bem, eu tenho que botar para fora, eu tenho que cantar, eu tenho que louvar o Senhor, eu tenho que falar de Deus para alguém, eu tenho que ouvir a palavra de Deus, e não tem como. Então, eu vou ensinar o filho de vocês. Todo mundo concordou. E até hoje, a gente fez a primeira comunhão e tudo, eu participo muito. E na parte religiosa, quando eu fico assim que mamãe está muito angustiada, ela entra pro quarto, como eu já falei lá no grupo de apoio. Eu coloco ela na cama e ela fica me chamando, me chamando. Aí, o que eu faço? Eu pego, fecho a porta, mesmo ela escutando em coração partido, me ajoelho no chão e começo a falar com Deus. Faço minhas orações particulares, as que eu sei, e depois eu começo. Olha, Senhor, o Senhor me deu essa missão, eu sou estressada, eu sou assim, o Senhor vê que eu não tenho condição emocional de lidar com essa situação, eu não conheço tudo, mas acalma minha mãe, me acalma. Ali eu começo, Dani, e, gente, a rezar, a conversar com Deus, aí ela se acalma e eu também. Aí depois eu volto, dou boa noite, dou beijinho, e ela vai, volta. A gente assiste missa, tem vezes que ela está assim, eu digo, vamos rezar, mãe? Porque eu vou rezar, a senhora também. Ela diz, vamos bem, vamos rezar um texto. Aí a gente começa, né, assistindo na televisão, ela vai acompanhando e tudo, e a senhora tem que rezar por mim, porque senão eu fico doida, e eu sou doida, a senhora sabe que eu não tenho juízo. Deus tem que levar nós para algum lugar. Aí ela vai e diz assim, minha filha, pois vamos. Aí começa nós rezando lá, tudo lá, e eu levanto e tudo. Ela não quer mais participar muito dessas coisas, assiste só a missa, e quem quer querer sair, eu digo, o padre briga se sair. Aí a gente vai levando a parte emocional, a parte espiritual, eu gosto muito de música, né? Gosto muito de assistir louvor, eu coloco nos programas dos padres que eu gosto, que me dá força, que tem, e procuro sempre as religiosas daqui, que tem a sogra do meu irmão, Madrinha Pinha, que é uma benção na minha vida, eu sempre vez que eu estou agoniada, eu passo uma mensagem para ela, eu estou assim, a gente começa a conversar, a falar do Deus, eu também incentivo ela, né? E a gente vai trocando. Então, toda vez que eu chego na igreja, tem um grupo de pessoas que faz orações lá e que a gente começa a conversar. Às vezes eu chego atrasada, né? Atrasada, tem que deixar alguém. Aí, quando chega lá, as pessoas me apoiam e conversa, a gente conversa lá e começa a rezar, e eu volto para casa super bem. Entrego a Deus todo dia. Quando aparece um problema que eu não sei, pode ser da família, pode ser qualquer coisa assim, amigo, eu só digo, eu entrego ao Senhor. Aí quando eu entrego a Deus, eu não gosto de fazer comentário. Aí chega um pessoal e comenta, eu disse, não, eu entreguei a Deus. Então, como eu tenho que entregar a Deus, aí todo dia eu estou entregando a minha mão a Deus, e eu também, né? Minha família e pedindo coragem, porque não é fácil. Vamos entregando sempre, né? Vamos entregando sempre a Ele, porque, olha, duas coisas que ela falou, Cileuda, que eu sinto falta nas cuidadoras. A primeira é que cuidadoras familiares elas costumam deixar os projetos pessoais de lado. Então, quando não se tem projeto pessoal, você não se sente realizada, porque você só fica na obrigação, e a sobrecarga vem. Então, a Antônia ela já mostrou lá que ela tem uns dotes artesanais, né? Uns dotes, faz coisas manualmente, ela faz essa questão do catecismo. Ela está procurando ali, concomitantemente ao cuidado, ter a parte dela pessoal satisfeita, né? Porque ela continua existindo como ser humano. Ela não é só uma cuidadora familiar. Ela é mãe, ela é esposa, ela é irmã, ela é, né, uma pessoa com atividade coletiva na comunidade que ela pertence. Então, isso é uma coisa que fica de orientação aí para as cuidadoras familiares. A outra coisa que eu sinto falta nas cuidadoras é que, pela sobrecarga do cuidar, essa parte espiritual às vezes fica numa escala tão pequena, que acaba não trazendo alívio, acaba não trazendo leveza, acaba não trazendo o conforto que uma conexão espiritual, uma espiritualidade ou uma crença, uma religião, uma filosofia de vida, acaba trazendo para o ser humano.
né? Então, quando tudo fica muito pesado, você acaba querendo ou sumir com aquela história, com aquela situação, com aquela pessoa que está trazendo aquele desgaste, aquele infortúnio, ou enfim. Eu até postei hoje lá na comunidade e no grupo de apoio às cuidadoras também, o caso do Japão, né? Que está acontecendo um fenômeno chamado care killing, que significa matança dos cuidados, digamos assim, que é quando a sobrecarga e a exaustão estão no grau máximo, e aí por eles não veem recurso, eles não veem saída, eles acabam muitas vezes, né, matando seus próprios assistidos, seus próprios idosos, às vezes até cometendo suicídio em seguida. E isso é um fenômeno de um país envelhecido. Quando não vê recurso, quando não vê apoio do governo, quando não tem rede de apoio, quando não tem uma assistência espiritual, uma assistência também de saúde mental. Então, eu tenho medo do Brasil ir por um mesmo caminho, sabe? Porque tem muita gente se sentindo sozinha. E você vê isso lá no grupo, né, Cis? Sim, Também, é muito preocupante. É muito preocupante porque cada dia mais, cuidadora adoecida, cuidadora sozinha, cuidadora querendo desistir, cuidadora falando que não aguenta. Lá no meu Instagram, a quantidade de pessoas, de filhas que foram abandonadas pela sua família para cuidar daquele ente e que estão mentalmente cansadas, esgotadas, adoecidas, que contam relatos que partem meu coração e, cara, você para assim e pensa, cadê? Nós vamos chegar aonde? Vai esperar acontecer algo parecido com o que está acontecendo no Japão, só que com as cuidadoras, e aí, quem vai cuidar? Então, isso é preocupante, isso sim merece, tem que ter um olhar mais vamos dizer assim, mais acolhedor mesmo para fazer. Sabe, políticas públicas, questionar aquele vereador, inclusive a minha irmã fez isso essa semana lá no grupo, tem até isso, fez isso essa semana com o vereador lá da comunidade, cobrando para ele algo que venha a acolhê-las, porque ela está aparecendo agora, ela expõe o que ela vive, porque ela tem uma família que é uma base, que ajuda, tem os vizinhos que ajudam bastante. Mas quantas Antônias não tem, mas que são camufladas, que não falam, que as pessoas não sabem o que ela passa, porque ela não fala, ela não tem apoio, porque ela não fala. E se for fazer uma busca ativa, que a gente fala dessas cuidadoras familiares, que estão ali cuidando, mas que estão pedindo um grito de socorro no município ali de Porteiras, eu tenho certeza que vai encontrar muitas, porque a população está envelhecendo e lá tem muitos idosos. Então ela foi atrás do vereador, questionou, perguntou, e ele falou que vão pensar nisso. Então isso é importante. Olha isso, o lado social da minha irmã, ela também está colocando em prática. E aí, cuidadora, isso serve para qualquer um de nós, seja cuidadora profissional, seja cuidadora familiar, não importa. Se você está disponível a dar um grito de socorro, vai, bate na porta, vai à luta, dá aquele grito a qualquer pessoa, porque alguém vai te ouvir. Não sofre sozinha, não sofre calada, não se camufla ali, porque você vai adoecer. E aquele idoso continua ali precisando de você. Então, o todo é importante. Falar mais uma coisa? Sim, pode falar. A Antônia fez uma coisa que ela não deve nem se ligar que ela faz, que o Brasil merece muito aprender com isso. Nós, mulheres, ainda sofremos a carga do estigma do cuidar. As mulheres são vistas como aquelas que são naturalmente responsáveis por cuidar, porque elas já nasceram cuidando, elas já têm o dom da maternidade. Então, enfim, a rede de apoio de vocês tem homens. Olha que legal, ela acabou de falar. Várias vezes eu saía das com meu marido. Ou a Cia já falou para mim que até os sobrinhos estão entrando no meio do rolê. Cara, o convite ao chamado da participação masculina nos cuidados, isso é uma revolução política, cultural, que Dona Antônia está exemplificando aqui na prática, né? Quando ela chama esse vereador para conversar e falar, tá rolando um problema aqui, será que você não pode dar um suporte? Isso é chamar a participação masculina.
E o resultado disso, consequentemente, é o alívio da nossa sobrecarga, que temos jornada dupla, tripla e até às vezes quádrupla, porque veja o exemplo da Antônia. Jornada, a primeira, né? Existir como ser humano, ela tem que dar conta dela. A segunda jornada, família, mãe, filho, né? Segunda jornada. Terceira, cuidadora familiar. Quarta, ela tem participação ativa aí na comunidade, então ela tem toda uma coletividade para dar conta. E quinta, ela ainda estuda. Então ela tem que, né? Imagina agora na sexta, quando ela for malhar, quando ela for, né, começar a cuidar do corpinho dela, quando ela começar a sair para fazer outros rolês, né? Dançar, não sei, para hidroginástica, não sei o que a Antônia gosta, mas então a mulher é isso. É justo que a gente fique com tanta carga, e isso é cultural. Então, a Antônia, gente, eu acho ela tão revolucionária. Obrigada, viu, Antônia, por estar dando esse depoimento, esse exemplo de resiliência, como eu falei no início da live, e esse exemplo de vida mesmo, sabe? Muito obrigada. Exatamente. E quando eu estive lá em setembro, meu esposo foi, né, comigo, e nós alugamos um carro lá. Nossa, e ele dava todo o suporte para minha mãe. Chama tua mãe para a gente ir não sei para onde. Vamos passear, vamos jantar fora. E trazia fruta, que ele sabe que a minha mãe ama fruta. Aí trazia melancia, abacaxi, manga. Dona Lia, vamos comer, Dona Lia. Ela fazia, mas também esse menino só pensa em comer. Então, assim, é chamar, sabe? É chamar quem está perto. Não fica, eu vou fazer tudo, me matar. Não, ei. É como eu falei, dá a cada qual a sua parte, sua contribuição, porque o fardo se torna mais leve. E a minha irmã, gente, ela é muito inteligente. Não é porque é minha irmã que está aqui, não, mas ela sabe que tudo que essa mulher vê de arte, ela vai lá e faz igual. Então, pintura, bordado, crochê, jarrinho, bolsa de crochê, tudo. Tudo que você imaginar, até naninha para criança, sapatinho, roupinha, tudo. Ela cria tudo, ela tem um ateliê dela. Então, olha só, é uma cuidadora que ela acha que ela está, vamos dizer assim, sofrendo ali, mas ela está ensinando tanto. Ela está errando, né? não está fazendo Está errando, né? Quando, na verdade, ela ensina mais do que o que ela erra. Ela cuida melhor do que aquela pessoa que estudou para estar ali cuidando. Porque ela cuida em todas as áreas. Social, cultural, religioso, familiar, acolhimento, amoroso. E isso não é para qualquer um. Por isso que eu acho que ela é muito forte. Roubar os vídeos dela para produzir conteúdo para o nosso Instagram. Não é não? Minha filha, eu já falei para ela que quando eu for lá, eu vou fazer um seriado. Vou fazer um documentário, você vai ver. Tem uma coisa que eu queria confortar a Antônia. A Antônia chegou a citar que é assim, que com ela, que está ali no convívio diário, é difícil às vezes convencer a mãe de fazer algumas atividades propostas assim para poder estimular cognitivamente, ou distrair, ou tirar o foco da atenção de alguma coisa, né, de alguma crise que ela esteja passando. Ô, Antônio, isso é muito normal, porque quem está envolvida com o cuidado no dia a dia, inconscientemente, o paciente ou assistido, ele costuma fazer aquilo para irritar, entendeu? Não quero, com você não dá, não. Aí quando vem alguém de fora, e inconscientemente também, ele se mantém receptivo, porque com gente que a gente não conhece, a gente quer agradar, a gente quer fazer... Mesmo que ela esteja com a doença, dentro dela ainda tem esse mecanismo, sabe? Da imagem que ela passa para quem é do externo. E então, qual é o ideal para quem está nos assistindo aqui na live? Que cuidadoras familiares tenham uma rede de apoio tão grande que ela só tenha tempo de se dedicar como parente daquela pessoa. Porque quanto menos envolvimento emocional, mais você consegue curtir a relação. Eu não sei se você sente falta disso, de curtir a relação de você como filha e ela como mãe. E que quando a
a gente está no papel de cuidadora familiar, a gente fica no estresse, na sobrecarga, na função, que tem que cumprir isso, que tem que cumprir aquilo, tem que dar check nos cuidados básicos diários, e a gente não nutre a relação afetiva, amorosa de mãe e filha. Se você tivesse, por exemplo, 3 cuidadores que ficassem de dia, de tarde, de noite para você só curtir tua mãe, cara, esse seria o mundo ideal. Tá? Então, eu costumava dizer, para quem tem grana, ter cuidador é luxo, né? Que não precisa se desgastar ali no dia a dia e pode curtir a relação emocional. Nossa, isso é maravilhoso. Por isso que eu te digo, Antônia, quando eu vejo você lá no grupo dando nó em pingo d'água, eu quero te dar um troféu, eu quero te canonizar, sabe? Assim, te botar ali num pedestal, porque é uma das coisas mais difíceis a se fazer. E o Alzheimer está se apresentando agora numa população de baixa renda também. É uma galera que não tem rede de apoio. É uma galera que não tem assistência do governo. E é uma galera que você viu lá no grupo que não sabe nem os seus direitos. Que não sabe nem que tem que procurar o Ministério Público, a Defensoria, ou alguém que oriente. Um advogado. Aí eu chamei lá ajuda, gente, a Cileuda é assistente social, a Cileuda também entende, procura estatuto, procura tudo que vocês puderem, sabe? A gente tem leis que a gente nem sabe que existe, e agora acabou de sair, né, Cileuda, a Política Nacional de Cuidados para Demência e Alzheimer, então vamos se beneficiar, né, gente? Exatamente. Pois é, eu até vou fazer uma live com uma advogada falando sobre a isenção do imposto de renda, que muitos não sabe que tem direito. E a melhor coisa que o governo acha bom é você não saber, para você não ir atrás. Mas vocês precisam saber e ir atrás, bater na porta, a porta se abrir. Se negar, Ministério Público, Promotor de Justiça, é 24 horas. Bate o martelo e vai lá e faz. Pois bem, vamos aqui voltar. Minha irmã, em relação a esses artesanatos que você faz, como você viaja, né, para criar. Dá-lhe um spoilerzinho aí para quem tá. O que é que eles podem fazer? Quem sabe fazer, o que é que deve fazer? Olha, eu costumo dizer que eu nasci com um dom. E eu não sou muito artesã, aquela que é profissional de tudo. Falta de dom. Mas aí, agora eu vejo que Deus me deu esse dom, ele sabia que eu não podia não ia poder no futuramente sair de casa e trabalhar fora, e a pessoa maluca, como se diz, estressada, ansiosa, tem que ter uma ocupação, terapia. Porque como é que eu ia ficar dentro de casa só cuidando da minha mãe, sem poder sair, e no momento que ela estivesse descansando, e antes que ela era sóbrio ainda, né, e era por conta das coisas dela e tudo, como era que agora eu me acalmar, que é o que me acalma. Então, o que eu fiz? Eu já sabia fazer crochê, aí fui aprimorando. Aí apareceu a internet, o YouTube, eu fui aprendendo, aí fui comprando uma máquina de costura, meu marido me deu de presente, quando a gente casou. Aí foi, junto com a minha tia, né, que é a irmã do meu pai, mandou um presente no valor de dinheiro, eu digo, eu vou comprar uma máquina de costura. Aí ele foi lá e cumprimentou, e presente sempre é bom a gente ganhar, né? Aí compramos. E aí eu comecei a costurar e tudo. Então, meus trabalhos são de crochê. Eu trabalho com crochê. Eu faço esses panos aqui de copa, né? Eles são customizados. Que graça, Sônia! Ela pinta com tinta, depois faz o crochê. Não, você não tá faço o crochê, aí boto, aí tô bordando, né? Uma frase aqui, bíblica, que é a criação de Deus, que ele criou. Aí tem esse daqui que eu já compro pronto, boto o bico. Né? Esse aqui. Gente, ai meu Deus. Faço essas blusinhas de crochê aqui, ó. Dá para mandar aí tamanho M para o Rio de Janeiro, por favor? Exato. Aí tem meus bordados aqui, ó. Crochê com bordado, que é uma almofada, né? E agora eu costuro também, que é costura criativa. Bordadinho, que eu sei bordar. Pintar eu não sei muito não, e eu sou alérgica, tá? Minha irmã elogiou aí, mas eu tentei, mas não consegui não, porque eu sou alérgica. Dá coceira nos olhos e tudo. Tô fazendo para criança, né, naninha, ó. Isso aqui dá para terminar, encomenda, né? Dá para terminar. Aquela coisa que a neném fica cheirando, é?
Aquela que nem dorme. Minha sobrinha só dava com uma dela. Aí eu peguei e fiz uma para ela e agora já vendi bastante. Essa daqui é uma encomenda, que tá para terminar. Compro camiseta, customiza, essa daqui tá para terminar. Que é assim, a gente vai fazendo uma coisa, outra com esse canto, vai fazer outra. Tem essa daqui, né? E aquele negócio do cabelo para vender, gente? Aquele negócio que bota no cabelo para secar? Aqui, maravilhoso aquilo. Tá aqui. É a touca. Quando a gente vai tomar... é isso aí que eu gostei também. Essa aqui que eu postei lá no grupo, que as meninas ficaram. Rosilene, né, Rosilene? Ficou louca. Eu disse que depois a gente entrava em contato. Aí tem ela lá, tem... Deixa eu ver mais aqui. Bordando, que aqui é pintura, né? É um tipo de um bordado novo que eu aprendi. Aqui é uma encomenda, gente, que eu já estou com ela 3 meses para fazer e a cliente, mas eu já falei com ela e contei lá, né? Isso aqui a gente vai bordando com agulha, chama pintura de agulha, que é linha, agulha, e a gente vai desenhando e vai bordando e fazendo o desenho. Aí é tudo isso que eu faço, que eu tenho. Eu faço laço, dou uma de laceira, né, ó, para minha filha. Tiarinha, ó, para colocar na feira. Tem meia aqui, tem um bocado de coisa, bastante coisa. Meinha. Tá vendo, pessoal? Tá vendo? Empreendedora do cuidado. Temos aqui, ó, porta-fósforo. Eu isqueiro para colocar na cozinha. Temos aqui porta-jarra de suco. Não encontrei a outra pecinha, né? Que essa daqui é minha. Porta-copo para colocar na mesa. E também pode fazer pode fazer aquele suplá de prato, né? Eu faço ele. Eu não tenho, não. Isso que eu fiz, eu vendi todinho. Pego toalha de banho, transformo. Então, gente, isso aqui é uma maneira que eu faço para me achar, relaxar. Ouço música também, gosto muito de música, de cantar, de dançar. A minha parte mais, assim, de se divertir, eu uso isso aí como... E até antes, eu ficava muito estressada. Daí eu passei a conhecer essa pessoa que nos fala, que é Dani. Eu já sou muito íntima, né? Eu já me sinto íntima e eu chamo ela de Dani. E aí eu passei a trabalhar a minha forma emocional, porque isso me ajudava, mas ainda me deixava muito estressada. Aí eu fui assistir uma aula, a minha irmã falou de Dani, eu já segui ela, já assisti uma live com a minha irmã, e aí foi aí que eu vi. E ela disse, ó, você vai fazer um aulão, a gente vai fazer um aulão secreto e você vai fazer. Tá bom. Quando foi na hora lá, preparei caderno, preparei pergunta, mas aí Dani foi fundo. Falou assim, parece que ela estava me olhando e disse assim, ô Antônia, isso aqui é para você. Dani, naquele dia eu chorei bastante. Chorei e não fiz mais perguntas, só fiz aquela lá, me senti perdida, porque eu só fui relaxar. Eu disse, não, e tudo. A partir daquele dia eu passei a criar minha agenda, a da minha mãe, que eu já estava fazendo com a minha irmã, que é a de idoso, aí eu passei a criar autocuidado, né? Aí fui marcando, estou fazendo ali, tomando os remédios que eu tomo, mas faço um pouquinho de caminhada, comecei a colocar, vi que eu estava ficando muito para trás, o meu estado emocional estava zero, a menina já tinha saído daqui, depois ela voltou, tá? O filho dela voltou a estudar, ela passou a voltar, Luciene. Aí agora a gente conversa, porque eu conversava muito com ela, né? Eu chegava aqui, a gente ficava conversando, rindo, e falava de problema de filho, de escola, essas coisas assim. E aí eu fui me sentindo melhor, fui me liberando, porque eu estava muito estressada. Não tinha condição mais psicológica. Aí assisti sua aula e você falando, e eu notando, eu disse, gostei dela. Aí foi aí minha irmã passou a convidar para a gente participar do grupo de apoio, né? E tudo. E aí eu me senti, às vezes nem sempre dá tempo de falar, quando eu vejo já tem que passar da hora, mas quando eu vejo uma situação que é comigo, que me toca e que eu tenho a resposta, eu vou lá, dou minha opinião. Gosto muito das meninas, as meninas são muito legais, acolhe, lá a gente se acolhe e é acolhido. Vocês duas são o carro-chefe, né? Que são as especialistas, tem as outras também que são lá, e eu aprendo, eu tinha um pouquinho de preconceito com essa de cuidadora particular, como no caso, né, profissional, que eu chamo profissional, porque não tinha nada a ver comigo. Eu não ia aprender, eu ia trabalhar onde? Se nem aqui eu posso sair para trabalhar, né? Porque aí só ficar para cuidar da minha mãe. Foi aí que eu conversei com a Cileuda e disse, olha, quando ela veio, que agora que passou o ano passado, a gente conversou e a gente sempre conversa. Eu disse, minha irmã, agora você está bem, porque você está falando naquele ponto que eu estou
e que eu gosto. E que tem muitas pessoas que, como eu, está perdida, que é a cuidadora familiar. Claro. Aí agora eu estou aprendendo com cuidadora familiar, com cuidadora profissional, com um psicólogo, com tudo. A minha rede é disso, que a minha rede antes era de artesanato. Eu só seguia costureira, só era artesã de crochê, dessas coisas assim, né? E live e tudo. Agora minha filha é pediatra, é para filha, é neurologista para mãe, geriatra, é consulta, é exame, que quando eu chegava lá, o doutor olhava, eu dizia, meu Deus, tem uma coisa grave. Chegava lá, o doutor olhava, estava normal, eu não entendia. Agora eu já estou lendo, estudando, né? Quando chego lá, eu disse que está normal. Para mim, está uma coisinha alta, um pouquinho baixa, eu disse que está normal. Peraí, agora eu vou estudar e vou ver. Aí, essa semana, eu recebi o diagnóstico da minha mãe, os exames, e lá vai eu estudar. Não vou dizer que tu é expert, não, mas olha, gente, eu estou aprendendo muito. Daqui um dia, tá? Sempre eu mando as fotos para a Cileuda e ela me orientava. Eu digo, não, mas aqui eu não estou entendendo nada. Agora eu tenho que estudar, porque não basta só chegar lá no doutor. Antônia, você agora está seguindo um monte de gente, fazendo parte do grupo, porque você entendeu, né? Eu acho que você entendeu muito bem que a Cileuda pode me corrigir se eu estiver errada, que as dores do ser humano são as mesmas, independente da situação que eles estejam, que elas estejam. Então, eu, como cuidadora profissional que fui, hoje gerontóloga, não tenho essa parte da cuidadora familiar, mas quando eu fiz o meu método, que é baseado nas dores do cuidar, sobrecarga, negligência, dificuldade em delegar, a dor da perda, da morte, do luto, a desvalorização, essas dores perpassam por todas nós, sejam cuidadoras informais ou não, né? Então, é bem universal quando se fala de sofrimento, quando se fala de dor, né? Então, assim, acho que você conseguiu captar muito bem esse ponto, né, Cileuda? Sim, com certeza. Ela falou em relação assim, porque até 3 meses atrás eu falava muito ensinar a cuidar do idoso com Alzheimer, ensinar técnicas, práticas, cursos, especialização. Mas aí, quando eu tive aí essa viradinha de chave, e que se eu falar da dor da pessoa que cuida do idoso com Alzheimer, porque eu sei a dor que cada um sente, porque eu vivo. E eu só ensino aquilo que eu vivo. Então eu sei a dor da minha irmã, que é a dor de ir perdendo a mãe, e passar para ser mãe. Tem aquele filme, né? Minha Mãe, Minha Filha. E aí, gente, eu sei a dor que cada um passa. Por quê? Porque eu vivo. Eu vivo na condição de cuidador profissional, a dor da cuidadora que tem que abdicar ali de muitas coisas da sua vida, mas você está ali para cuidar e deve cuidar, mas você tem sua vida, sua casa, seu marido, sua filha, e às vezes você tem que fazer plantão dobrado, porque a colega não vai, isso é uma dor que vai acabando com a gente também. Eu sei da dor da filha, que os filhos, os irmãos foram embora e deixaram ela sozinha, abandonaram, parentes sumiram. Eu sei dessa dor, porque eu sei que a minha mãe tem Alzheimer, que se isso chegar a acontecer, eu sei exatamente como é que nós vamos nos sentir. Então, assim, quando eu passei a falar dessa dor, que quem cuida não está sozinho, porque tem pessoas que se importam e que entendem, eu alcancei um maior número de pessoas, e é dessa dor que a minha irmã fala que interessou mais a ela, porque agora eu estou falando daquilo que dói nela, mas também eu falo de uma forma acolhedora, de direcionamento, de estar ali como suporte. E graças a Deus nós temos uma rede de apoio lá onde a minha irmã está, né? Eu estou em São Paulo, mas mesmo distante a gente construiu essa rede de apoio. Quando saiu o diagnóstico da nossa mãe, eu fiz uma reunião com os meus irmãos, com todos aqui, para direcionar, para que eles se situam, sabendo que amanhã realmente qualquer um pode chegar lá e ela tratar como realmente desconhecido. E isso é necessário. Os filhos, quem entende mais ou quem entende menos, chamar todo mundo e explicar os passos, os próximos passos, para ninguém se assustar. E não abandonar, porque se um solta a mão, aquela pessoa vai se sentir no meio do oceano sozinho e vai afundar. Então, se forma uma rede, um ciclo de apoio, é muito mais fácil. E a minha irmã tem essa rede de apoio, tanto nós como irmãs, como você falou, sobrinhos, até a netinha, ela botou esse domingo do lado da minha mãe no sofá deitada e
Então, olha isso. Sem se falar dos vizinhos, é vizinho homem, quer dizer, é vizinho que cuida, é nossa, é os filhos dela que dá um apoio, precisar de um carro para levar no médico, como a minha irmã precisou, eles levam. É a vizinha que é agente de saúde, é a menina que ajuda a minha irmã agora, que é Siena. Então, assim, se a minha irmã sair na ponta da calçada, qualquer hora do dia ou da noite, socorro! Pode contar no relógio. Não é 1 minuto, a casa está assim, ó. Então, isso é rede de apoio, é você não se sentir sozinho. Sem se falar do esposo dela, que cuida de mãe brilhantemente. A filhinha dela, que eu até às vezes falo, deixa esse cara um pouco mais assim, mais ausente, sem assumir a responsabilidade, porque é uma criança ainda, tem 11 anos. Então, assim, a gente tem que ter todo esse cuidado, porque é uma pessoa que está em desenvolvimento físico, emocional, psicológico, e tudo isso pode causar um dano maior. Então, deixa ela à vontade, não exige muito dela. Mas, mesmo assim, cuidam brilhantemente. E isso alegra meu coração. Eu falo, a dor do Alzheimer dói na alma. Mas esse alívio de ter pessoas que você pode contar, isso alivia muito e dá assim, um respiro maior, sabe? E eu acredito que a minha irmã deve pensar igualmente em mim, a mim, né? Que bom que nós não estamos sozinhos, não é? Você lembra daquela situação que aconteceu no aulão secreto das cuidadoras respeitadas e bem pagas, confiantes e bem pagas? No final, a gente teve aquele compartilhar de experiência e eu estava falando agora do artigo, que é... Deixa eu só mostrar rapidinho para quem quiser procurar. O artigo aqui, gente, é do Portal do Envelhecimento, tá? O artigo do Care Killing. Então, eu não consigo aumentar, mas o Portal do Envelhecimento Longeviver soltou esse artigo do Care Killing, né? Uma crise na demanda de cuidados a pessoas idosas no Japão. Lá no Japão tem outro fenômeno acontecendo que tem idosos cometendo crimes para poder ir para a cadeia, porque na cadeia vai receber um atendimento mais digno do que eles ficarem na própria casa alheios, né, sem cuidado, sem suporte, né, às vezes até sem comida, né, sem o básico. Então, esse fenômeno que está acontecendo lá, olham as causas, né? As causas são essas aqui, ó, que elencaram aqui 4 causas. Exaustão do cuidador, que é o que a gente estava falando, né? Isolamento social, a pessoa se sentir sozinha em cenários difíceis de cuidar. Pressões econômicas, ou seja, é gasto, gente. É dinheiro que sai e a gente não sabe de onde tirar. E o estigma cultural, né? Dessa responsabilidade que é a família que tem que cuidar, e principalmente a parte das mulheres. E aí o que eu estava falando sobre o nosso aulão, que no final... teve uma técnica de enfermagem que compartilhou uma história que ofereceram grana para ela dar uma injeção letal no idoso e tirar a vida do idoso. E que aquilo não ia vazar e tudo mais. Imagina você cuidando, o familiar vir e falar assim, minha filha, vem cá, eu te dou na tua mão agora, mas ninguém vai saber, é só você macerar ali um remedinho e tal. Porque a pessoa quer dar fim à dor dela, ao sofrimento dela. Então, cada vez mais a gente vai começar a ver isso assim acontecer perto da gente. E é aí que entra, né, a importância do cuidador, tanto familiar quanto profissional, e essa engrenagem rodar, porque veja o papel da Ciene na vida de Antônio. Essa engrenagem que está rodando azeitadíssima. E a Ciene ainda presta escutatória para a Antônia, que às vezes precisa ali falar do dia a dia dela para ela não pirar na batatinha. Então, é isso que a gente faz um pouquinho lá no GACS, né? Que é dar essas mãos e alertar vocês sobre a realidade. Aqui a gente não vive de ilusão, a gente não vende ilusão, né, Cileuda? A gente vende realmente suporte, acompanhamento, direcionamento. E não só vende, né? A gente também dá muita coisa de graça, porque nem tudo é sobre dinheiro, né, Ci? Sim. A gente só... eu costumo falar assim, que nenhum aprendizado é tão extraordinário, tão transformador, se você não transbordar. Do que adianta você saber muito só para você? Não, tem que transbordar, tem que ensinar, tem que ouvir. E muitas das vezes é ouvindo que a gente aprende, né? E eu fico assim, sabe, Dana? Às vezes eu paro e penso, nossa, seria tão diferente se eu voltasse lá para o Ceará, se eu morasse perto da minha irmã, seria.
Mas não é só voltar a ajudar ela a cuidar da minha mãe e as outras coisas. Porque no momento, o que eu tenho é aqui em São Paulo. Então, assim, o que eu tenho, vamos dizer, não é recurso, não é dinheiro, é o trabalho é onde está me possibilitando realizar e construir algo que, de fato, eu vai conseguir levar a vida. Porque no Ceará, gente, é tudo muito sofrido, é tudo muito difícil. Eu passei por um período muito difícil no Ceará, antes de vir para São Paulo, que a minha irmã sabe, minha família sabe, e foi aqui que Deus me colocou, mas eu tenho conseguido ajudar ela também daqui. Então, enquanto vida eu tiver e conseguir ajudar ela daqui com essa rede de suporte, com essas pessoas em volta, como eu já falei, eu vou continuar. E ela sabe que pode contar comigo sempre, não é, irmã? Uhum, verdade. Eu posso contar com você a qualquer momento. Não só com você, né? Com meus irmãos, tudinho. Porque quando eles demoram a ligar aqui, eu puxo a orelha, aí depois eles ficam. Mas ela liga todos os dias ela liga. Aí a mãe diz, é aquela que vem, é? Liga, tá, é ela mesmo. E quando eu tô falando com ela que ela escuta a voz, se eu não der o telefone logo, ela toma na minha mão pra falar com ela. Né? É sim, com certeza. Gente, olha isso. Olha quantas informações importantes. Vamos ver se tem alguma pergunta? Deixa eu abrir aqui os comentários. Abre aí pra gente ver. Vai aí, Dani. Olha aí Uma se tem alguma galera coisa. até o final, né? Boa noite, sim, sim. Parece que é só comentários mesmo. Deixa eu ver. É porque Boa você noite, deixou prima. desativado, né? Mas eu deixei desativado só para aparecer aqui, entendeu? Vamos lá. Quem tá aqui e tiver alguma pergunta, fique à vontade, tá, gente? Se tiver alguma Enquanto pergunta isso, direcionada para mim, eu queria te fazer um convite, né, para a gente promover mais um aulão que eu acho que agregou tanto na vida das meninas, né? Eu acho que esses encontros assim a gente sempre sai com muitas reflexões, com muitas viradas de chave. Eu acho que de tempos em tempos a gente poderia promover esses encontros, né? Mesmo que seja por um preço simbólico, como a gente colocou no aulão secreto, e sempre voltado para essas dores, né? Para essas dores Bora das sim, mulheres quem que mais vai, precisam. filha? Vamos fazer um voltado assim, para realmente impactar elas, dar aquela chacoalhada, para elas saber que elas não estão sozinhas, né? Então, bora sentar, vamos reunir, vamos pontuar e bora sim. Nosso propósito aqui é ajudar. Olha só, Rosilene colocou. Estou me sentindo numa mesa de cozinha de mãe. Toca ali um cafezinho gostoso, vai. Bem em casa, assim, né? Um beijo, Rosilene. Ó, se falando no direto. Então é maravilhoso. Eu tô tendo Gente, contato com ela. a Rose foi que deu origem ao nome do grupo de apoio às cuidadoras. E ela Deixa eu ver se tem mais. ainda falou, tem que patentear esse nome, porque esse nome aí, meu filho, vai rodar mundão. A Cristiane, aí no Rio de Janeiro. Do Rio. Boa noite. Só quero parabenizar vocês por tantas informações valiosas. Oi, prima, obrigada, tá? Minha prima também perdeu a sogra dela recentemente. Hoje também nós perdemos uma tia, tá? Lá no Rio. Estamos aqui enlutadas. Minha irmã não conhecia pessoalmente, eu tive o prazer de conhecer quando eu fui lá. Essa distância não nos possibilitou, né, conviver juntos, mas o amor que a gente carrega vai além. Então, também estamos enlutadas e para os nossos tios que estão lá, sintam-se abraçados e acolhidos. Cristiane, um abraço no seu coração, tá? O luto nunca é fácil, mas quando nós também entendemos que é para um bem maior, que quem vai partir está sofrendo e que o Senhor Jesus teve a misericórdia de recolher, isso dá um alívio mais na nossa alma, né? Então, é sobre isso. Vamos ver. Gostaria de... Deixa eu colocar meu óculos, né? Lê aí, Dani, você não precisa de óculos. Gostaria de saber da Fran, acho que é a Francisca, né? Como foi estar no meio desse furacão, mas resuma numa palavra.
no meio desse furacão. Rose, eu não entendi bem. Foi no meio com Dani, com Ancileudo, ou no meio assim do que eu Não, entendi do, mesmo? Não, no do, do meio caos, dos cuidados aí com a dos tua mãe, cuidados. eu acho. No meio do cuidado? Ai, foi É, péssimo. Um furacão que abalou tudo, certo? Eu E acho que rasgou. abalou mais depois do diagnóstico, né, gente? É porque todo dia, Dani, a gente vai aparecendo uma coisa nova. Quando a gente acha que acostumou aquilo lá, apareceu outra novidade. Aí você fica. Aquela lá você diz, é, não, gente, eu aprendi aquele dali ontem com isso, agora eu já tenho que aprender hoje com outra coisa. E abalo total, viu? É uma perca muito grande que a gente vê nelas e que dói na gente. minha mãe, ela teve, quando a gente levou a primeira vez ela no geriatra, o deslocamento dela, já saindo de casa, que isso é um quadro, né, para quem tem Alzheimer, quando sai da sua casa, que aquele cansaço fora de casa, então ela ficou, vamos dizer, saiu de casa bastante cedo, só voltaram à noite, aquilo acelerou um pouco. Então ela foi para o médico, ficou esperando bastante para ser atendida, do médico foi fazer os exames logo para já aproveitar uma única ida. Isso, ela ficou cansada, começou a tomar uma medicação e ela também estava com infecção urinária, então foi muita informação. Aí a minha mãe teve uma descompensação e com essa descompensação ela ficou muito aérea e sofreu, em 2 dias ela sofreu 3 quedas. Bateu a cabeça, machucou, e isso, gente, para quem cuida, isso é assim, é como se fosse um soco no coração, porque você fica aflita. Aí começou por conta da circulação, a minha irmã também ficou preocupada, enfim, foi tudo muito junto. E aí a gente levou para o geriatra e, de fato, ele constatou que já estava no nível 2, quando na realidade o início, há 2 anos e meio, 3 anos e meio atrás, eram os sintomas, os primeiros sintomas. Como ela ficou esse tempo todo sem medicação, para, vamos dar uma desacelerada, evoluiu. Então, assim, esse choque, esse baque, impactou a nós todos, né? A verdade é essa. E agora? E agora? O diagnóstico saiu. E agora? Agora nós estamos aqui com a única certeza que estamos unidos e juntos para cuidar da nossa mãe até o fim, com o amor que ela merece, com o acolhimento que ela merece. Então isso ninguém nunca vai tirar de nós. Na reunião que eu tive com meus irmãos, eu disse, olha, a minha irmã foi quem teve a incumbência de cuidar, que foi a única que ficou, todo mundo saiu para viver suas vidas, trabalhar fora, casar, ela ficou com a minha mãe desde sempre, com a minha mãe e com meu pai. Meu pai faleceu, eu tenho 16 anos. Então foi ela que ficou, é dela a incumbência. Mas qualquer um de nós temos também. Então se chegar uma hora ela fala, eu não aguento mais, qualquer um de nós tem que pegar a nossa mãe e levar para cuidar. Aí ela falou, eu não fico sem a minha mãe, não adianta. Então assim, nós sabemos que ela realmente foi a criação do Senhor para cuidar da nossa mãe, porque a minha irmã, recém-nascida, ela quase morre. A minha mãe andava meses e dias para o médico com ela no braço, ela magrinha. Então foi um milagre. O milagre do Senhor para ela cuidar da nossa mãe agora. Então, assim, dela a incumbência nesse sentido, mas nós todos estamos unidos nesse propósito e vamos até o fim, confiando no Senhor Jesus nessa rede de acolhida. A Rose está perguntando também, porque a pergunta dela é tão pertinente, né? Porque o cuidado ele transforma. Eu me lembro que eu era uma Dani antes de cuidar e me tornei uma outra Dani depois que comecei, né, me tornei cuidadora e transicionei de carreira. Então, quem é a Francisca hoje, né? Quem era a Francisca antes da mãe adoecer e quem é a Francisca hoje já imbuída nesse furacão chamado Alzheimer? A Francisca de antes era uma pessoa que tinha medo. Não podia encontrar minha mãe no chão que passava mal. E com isso eu fui aprendendo que isso vai acontecer a qualquer momento e tudo. Me fortaleço e tudo. Então a Francisca de antes era medrosa. Não sabia fazer nada. Não ouvia sempre as pessoas, mas quando as pessoas saíam eu ficava triste, porque não tinha coragem, né? Ficava se perguntando tudo isso, como é que eu vou fazer e tudo. E era uma pessoa estressada, ansiosa, alegre, divertida, gostava de sair, de conversar, de dançar, ir para festa e tudo. Hoje, a Antônia de hoje é aquela que é mais calma,
Só vivo dentro de casa, não gosto de sair. Quando saio, é contado. Se eu for na cidade pegar alguma coisa, é 2 horas, 3 horas, eu já quero estar em casa de volta. Eu sou uma pessoa mais calma, eu sou uma pessoa que ouço mais, cuido mais da minha mãe com emoção, porque quando eu disse, eu fazia aula antes, eu não fiz com Dani, eu fiz agora esse aulão, eu não conseguia, meu sentimento era misturado, sabe, Dani? Eu não sabia se eu tinha medo, porque às vezes eu tinha raiva do que ela fazia, eu chorava, eu ficava triste, eu ficava fechada por dentro, ficava com medo e não conseguia abraçar, não conseguia beijá-la. Agora, depois que eu fiz essa aula com Dani, que eu digo e repito, sempre que eu falo, eu devo isso a ela, porque minha irmã me ajuda a cuidar. Dani está me ajudando a cuidar de mim emocionalmente. Então, eu já abraço, já brinco, já sorri, a gente canta, ela começa a cantar, eu levo ela para tomar banho, que ela diz assim, e eu vou tomar banho agora onde? Eu sou brincalhona, eu disse, não, vamos tomar banho ali num buraco que tem ali. Agora tudo, eu levo tudo na esportiva. E quando eu disse para você que ela fica agitada, que eu rezo e que eu saio, depois eu me acalmo, se acalma, eu volto, dou boa noite, dou beijo, dou abraço, dou carinho, pego na bochecha, coisa que eu não fazia. Eu achava que antes de cuidar, eu amar ela e demonstrar ela era só no cuidado, não precisava demonstrar carinho, atenção, até mesmo porque eu estava muito carregada, muito sobrecarregada ali e fechada, né? Sem ter com quem sair, com quem conversar. Só que depois que apareceu o grupo de apoio, eu me soltei. Hoje eu sou uma pessoa que realmente eu achava que não existia. Eu sempre fui doce, mas fui passando por coisas, dificuldade, porque eu me tornei uma pessoa na qual não queria fazer amizade para não perder e não sofrer. Não queria, quando meu pai morreu uma prima minha, morreu tio, tudo assim. Aí eu digo, eu não vou me apegar mais às pessoas para não gostar, para não pegar e depois morrer. Só que agora, eu não consigo. Eu me apego à minha sobrinha, que é a coisa mais linda que veio para nos ajudar. Eu me apego aos meus irmãos, eu puxo a orelha de um, puxo a orelha de outro, não é, Cileuda? E parece que eu amadureci muito, gente. Hoje eu sou uma pessoa madura, onde eu escuto mais, fico calada, não respondo porque eu não levo o desaforo para casa. Sempre que acontecia uma coisa, eu explodia, ficava explosiva e gritava logo. Se minha mãe ficasse na calçada, eu já gritava logo. Se ela caía, eu já ia logo brigando. Agora não, eu respiro. Seja lá o que eu vou encontrar, eu digo, Senhor, mas eu tenho que ir, que só é eu. Aí eu vou, então eu tenho uma pessoa melhor, sabe? Tento recompensar o meu marido, a minha filha, conversar com a vizinha, ajudar numa coisa e outra. Tudo no meu limite, né? E todo mundo me conhece, sabe que eu não posso mais sair muito, e tudo. E aqui, graças a Deus, Dani, todo mundo me ajuda. Se eu der um grito, todo mundo me ajuda. Eu tenho uma equipe de apoio maravilhosa, desde do vizinho até o vereador, a esposa dele, porque eles me ajudam muito. Quando eu estou num canto, ele vem deixar minha mãe de carro. Tem Carlinhos, que tem carro que vem deixar. Tem Valdeir, que tem carro que vem deixar. Tem Nezinha aqui. Vê, né? Às vezes o cuidado, ele vem para... Aí eu me sinto bem, eu me sinto cuidado. Às vezes o cuidado vem para polir o nosso caráter, para lapidar a nossa personalidade, para deixar a gente pessoas melhores para esse mundo que está tão difícil, né? Por exemplo, aqui tem um comentário da Luciana que diz o seguinte, ó. Eu comecei sendo cuidadora familiar, com a minha sogra, vó, pai e mãe. Todos já falecidos. Hoje eu sei o porquê consigo exercer a minha profissão de cuidadora com muito amor e respeito. Olha que relato, né? Isso vem para preparar a gente, para preparar a gente para algo melhor. Não sei te dizer. Eu até disse assim, gente, Deus me perdoe, porque se for para mim viver a vida ganhando dinheiro como cuidadora profissional de alguém, eu não quero. Porque eu estou tendo uma experiência única. Hoje, eu já posso ver um pouquinho diferente e dizer assim, meio período dá para cuidar de alguém. Durante o dia também, mas à noite não. Já estou vendo com outra visão que dá, né? Na frente, se eu precisar cuidar de alguém, ganhar vida, tudo bem, já não vejo como um obstáculo muito grande. Porque eu consegui me abrir e aceitar. Porque o pior da gente é você ver dentro de casa e não conseguir aceitar. Porque quando a gente não aceita, a gente não está aberta aos novos conhecimentos, a novas aprendizagens. Então, o mundo está aí, tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa. A internet, para mim,
Não é aquela coisa que me deixa mal. Ao contrário, eu escuto música, eu ouço uma palestra, eu sigo psicólogo, de tudo. Minha rede social é tudo isso aí agora. E eu vejo que está mais leve. E que eu Mas, posso, sim, cuidar de outra pessoa com a mesma doença da minha mãe. mas olha, minha irmã, o que nos motiva é, por exemplo, você às vezes fala, então, minha mãe olhou para mim e disse, ô minha filha, obrigada por cuidar de mim com tanto amor. Quando você consegue tirar isso de um idoso que já não tem mais esperança, que já nem lembrava mais como é sorrir, que é abandonado pela família, não visita, que você dá o seu melhor, que ele olha para você com um amor no olhar e diz muito obrigado por cuidar de mim, que você arranca dele um sorriso e até uma lágrima escorre de tanta gratidão, filha, isso é transformador. Isso é um combustível para a gente continuar cuidando, né? E graças a Deus, Deus tem sido muito bom com nós. A Rosilene colocou aqui, ó. Pergunto antes e depois do diagnóstico. Sinto uma alegria em você, mas quem é Francisca hoje? Imagino que o caminho é difícil. Ela já respondeu, né? Falou que hoje ela é totalmente transformada, mais paciente, ouve mais. Olha só, essa pessoa aqui, ó, Alzheimer e Aprendendo Junto. Eu fiz uma live com ela. A mãe dela também tem Alzheimer. Ela cuida brilhantemente. Ela ensina todos os dias. A mãe dela às vezes está rebaixadinha, não quer fazer nada, às vezes só fica com o olho fechado. E eu sempre fico, ó, é assim mesmo. Posso ser que ela deixa ela no cantinho dela, posso ser que esteja com infecção urinária. Então, assim, é um dia de cada vez, gente, não adianta. Como a minha irmã falou, hoje eu faço, nossa, ótimo, resolveu, amanhã eu faço de novo. Não, amanhã pode não dar certo. Amanhã é outra técnica, amanhã é outro dia, amanhã é outro horário. Você precisa estar nessa dinâmica do cuidado, que é para você conseguir, de fato, acolher e cuidar com amor, carinho e empatia. Porque o idoso, gente, sofre. O idoso tem medo. Quando ele fica na agonia, querendo ir embora, querendo ir para casa, ele está com medo. É o sentimento que ele tem. Então, se nós não souber sobre a doença, sobre o processo do acolhimento, sobre como fazer, nós nem vamos conseguir transformar e receber esse muito obrigado, que é o que deixa o nosso coração saltitante de felicidade. A Alzheimer ela colocou aqui, ó. Ela colocou aqui, a pessoa que eu falei que eu fiz a live. É Eli o nome dela. Isso é verdade. Cada dia estou sendo moldada e aprendendo a conviver de maneira suave com cada comportamento apresentado pela minha mãe. E ela está usando agora, gente, o bebê reborn, né? Só que ela está usando como a terapia da boneca. Porque assim, quanto mais parecer com gente o boneco, melhor. E, nossa, eu acho tão linda. Eu vejo os vídeos dela e a mãe dela, e dá chupetinha, e cuida tão bem. E tem ciúme, viu? Não dá para qualquer um segurar, não. Então, assim, usar as coisas boas para o bem, Deus vai sempre acolher você também, vai direcionar e dar o entendimento que você precisa. Muitas das vezes, gente, você fica desesperado. Eu já falei para minha irmã. Quando isso acontecer, sai de perto. Vai para o quarto, grita, xinga, chora. Vai para lá, vai se aliviar. E depois você volta, porque ela nem vai lembrar. Então, assim, é um direito seu, você é ser humano. Ninguém precisa ser perfeito 100% todas as vezes. Vai ter hora que vamos estar tristes, querendo chorar. Então, ó, por favor, assuma aí um pouquinho que eu vou ali e deixa a pessoa lá quietinha no canto dela, aliviando-se, se curando. Porque às vezes também é no choro que a gente se cura. Então, assim, é tudo muito... Muda muito rápido. A verdade é, cuidar de um idoso com Alzheimer é tudo muito rápido. Agora é de um jeito, mais tarde já é de outro. E a gente, entendendo isso, está tudo certo. Ninguém precisa ser perfeito e fazer perfeito, porque não vai conseguir. Uhum. Verdade, verdade. A Cleciane colocou, é gratificante aprender com vocês. Obrigada, estamos aqui para ajudar. São muitos comportamentos diferentes e a cada dia temos que buscar estratégias para conviver melhor. Exatamente, gente. A Alba colocou. Não tem dinheiro que pague um plantão com paciente com Alzheimer.
Não entendi aqui. Sendo muito desafiador, deve ser. E com, Sempre muito desafiador, Ah, ela botou. uhum. Com paciência e amor no coração. Não é fácil, não mesmo, querida. Minha paciência está iniciando o Alzheimer. Preciso dessa troca de experiência. Muito obrigada, meninas. Nós temos um grupo, tá? Para quem está aqui e quiser entrar. O link está na minha bio. Um grupo de acolhimento, de direcionamento. Lá você não vai ouvir julgamentos, você não vai ouvir crítica. Lá não é vaga de emprego, lá não é tabela de plantão, não. Lá é para cuidadoras que vivem as mesmas dores e querem simplesmente ser acolhidas. Um abraço fraterno, lá você vai encontrar. Então, quem desejar entrar, fazer parte, quiser contribuir também com seus aprendizados, suas histórias de vida, clica lá no link da minha bio e vai para o grupo, porque tem muita gente precisando de apoio, de acolhimento. Aí ele colocou, aprendendo muito com suas experiências também, minha querida. Obrigada, Eli. Aí a Rosilene colocou, mas só de ter pessoas que legitimam nossos sentimentos é muito bom, nos motiva, exatamente. Gente, olha isso. Eu nem sei com quanto tempo está aqui de live, mas já está com quase 2 horas, não já? Então, assim, quanto aprendizado. 1h40. Quanto aprendizado. E olha, se nós fosse passar a noite conversando, tinha assunto, tá? Mas eu entendo que cada um tem os seus afazeres. As perguntas foram respondidas, né? E eu quero agradecer a todos que estavam aqui. Vou passar a palavra para elas, dar suas considerações finais, falar ainda alguma coisa que queiram, dar um direcionamento para vocês. E qualquer um de vocês, gente, tem alguma dúvida, quer perguntar, pode chamar nós no direct e tá fazendo essas perguntas, tá pedindo um direcionamento. Antônia, como é que tu consegue fazer isso? Eu tô com essa dificuldade. Nem sempre a gente vai responder na hora, mas assim que der, a gente está respondendo, tá? Estamos aqui para ser ponte, para ser luz, para somar, porque sozinho nós não conseguimos nada. Então, vou deixar com vocês aí, para vocês dar as considerações finais, dar o direcionamento e se despedir, gente. Uma beijoca no coração de vocês duas, que já fazem parte da minha vida. Um dia eu ainda vou aceitar esse convite para o Ceará, tá? Você não ache que um dia eu não irei. E assim, gente, vamos continuar essa conversa, seja no grupo de apoio das cuidadoras, seja no direct de cada uma de nós. A gente tem que cada vez mais formar essa rede de apoio. E a minha mensagem final para todo mundo é que, através do testemunho da Antônia, para mim corrobora uma frase que eu gosto muito, que eu ouvi da Ana Cláudia Arantes, que é uma médica paliativista, inclusive eu tenho um livro dela por aqui. Ela é maravilhosa. Não é maravilhosa? A morte é um dia que vale a pena viver, eu tenho esse livro. E ela fala o seguinte, que existem doenças incuráveis, como Alzheimer, por exemplo, como um câncer, né, uma AIDS, mas não existem pacientes intratáveis. Então, a Antônia vem nos mostrar que, independente, né, de laço emocional ou de laço profissional, a gente tem que olhar a pessoa. A gente tem que focar o cuidado na pessoa, porque aquela pessoa, ela existiu, ela tem uma vida, ela tem uma significância, ela nunca vai deixar de ser a pessoa que ela foi, mesmo que ela esteja se apagando diante da gente. Então, a parte mais dolorosa do Alzheimer é ver a pessoa perdendo identidade, ver a pessoa perdendo memórias afetivas que nos conectam, porque o ser humano é feito de memórias. Mas a gente que não perdeu a memória, é a gente quem tem que guiar esse cuidado focado na pessoa. Então, fica aí o meu recado. Existem doenças incuráveis, mas não existem pacientes intratáveis. Um beijo, uma boa noite. Amei estar aqui com vocês, né, nesse momento aqui de troca. Eu gosto muito, assim, de não só ser aquela pessoa que repassa conhecimento, mas também gosto de ser aquela que absorve. Obrigada por essa oportunidade, viu? Vai aí, minha irmã. Eu quero dizer, hoje eu quero deixar minha mensagem final para os filhos, para as famílias, que tiver idoso, pessoas que têm essa doença de Alzheimer, seja lá qual for a doença, não desampare. Confie em Deus,
peça ajuda e cuidem, porque nós não sabemos quem vai cuidar de nós no futuro. E nós podemos chegar a essa idade, esse momento, e será? Quem vai cuidar de nós? Será que os jovens de hoje estão preparados para cuidar da gente? Então, o meu recado é: você que é filho, passe a conviver mais com sua mãe. Aprenda agora que você tem a capacidade de aprender de como você vai lidar mais na frente com ela. E dê carinho e atenção. E você que é mãe, cuide do seu filho, faça com que eles aprendam para o futuro. As pessoas às vezes conseguem dizer que não precisa se preparar para o futuro. E não pensa, pois pense, que aí é um momento onde a gente vai precisar e se os seus filhos foram agora cuidado e estruturado para na velhice da gente, eles cuidar da gente, vem a calhar muito, viu? Porque eu estou vendo aí o jovem de hoje em dia não tem amor próprio e muito menos pelas mães, né? A gente vê pelas famílias. Então, seja um tio, seja pai, mãe. As mães que tiverem seus filhos, tente trazer eles para perto de vocês, cuidar, dar carinho, atenção e amor a eles também. Porque vai chegar um tempo que vocês não vão lembrar quem são eles, mas eles vão saber quem são vocês. Mas se vocês acolherem eles agora, acredito que no futuro eles vão retribuir, porque tudo isso que eu faço pela minha mãe não é pelo que ela vê que eu faço hoje, mas o que ela já me ensinou no passado. Eu trouxe tudo que ela me ensinou, a educação e cuidar, que eu vi ela cuidando da mãe dela e cuidado, eu estou trazendo agora. Então, família é a base de tudo. Irmão, passe a cuidar, ajudar também. Sobrinho, se foi família, se ajudem, se autoajudem, se procure a manter essa amizade, essa liberdade de falar que não gostou do que a pessoa fez e que está ali para acolher, porque a minha família me acolhe. Tem um sobrinho dela que mora na solteira, já ontem teve 2 aqui, ontem foi nora, foi genro, era neto, era sobrinha, Ana Luísa, Tony veio, tá, visitar a gente, e ela ficou maravilhosamente, ele ficou conversando e tudo, e isso faz bem. Visitem as pessoas de vocês que estão com idade avançada e que não podem sair de casa. E a você, Dani, muito obrigado. Vou continuar colocando em prática, vou aprender mais ainda. Quando eu tiver ok, eu vou fazer o curso, tá? Com você, um abraço. Minha irmã, obrigada por tudo que você faz por mim e que eu sou acolhida. A minha comunidade, obrigada. Na parte da saúde, tem Ali, que é agente de saúde, Luiz e Lucinha Ali, que é minha cunhada, que me ajuda as coisas. E os meus amigos que me escutam, me apoiam e me colocam para cima. Muito obrigada. E a minha cunhada, a Lourinha, que é uma maravilha de pessoa, a gente é uma irmã, mas a gente desabafa muito, tá? Muito obrigada mesmo. Deus nos abençoe. Nossos irmãos, né, no geral, Sileus, sobrinhos, Jair, todo mundo, gente. É uma rede, tá? É que eu falei mais nos agregados, que o da família já está ali, né? Mas a gente aqui é um grupo de apoio. A minha comunidade, graças a Deus, é um grupo de apoio. Alba colocou assim: Deus abençoe sempre vocês, que é a luz do túnel, que aí é a luz do túnel de todos nós cuidadoras, que precisamos de apoio e diretrizes para dar o melhor atendimento e acolhimento para todas nós. E desde já, né, eu quero agradecer a todos que estiveram aqui presente, compartilhando, interagindo. Danile, minha linda, muito obrigada por aceitar essa partilha de conhecimento. Você sempre muito atenciosa com suas palavras de direcionamento. A Rosilene fez um exemplo lá no grupo, falou que eu sou música clássica. A Dani é rock and roll. Vai para cima, mas é isso mesmo, né? E muito obrigada a todos que estiveram até aqui, até agora conosco. A live vai ficar salva no feed, depois Danilo baixa para fazer os recortes e colocar, usa aí, abusa no nosso feed, para chegar a mais pessoas, gente. O nosso intuito é que muitas pessoas ouçam e coloquem em prática. Esse é o real intuito. Então, muito obrigada. Vamos fazer uma pose para as pessoas fazer uma selfie? A todos, muito obrigada, meus irmãos. Amo vocês de coração. Minha irmã conta comigo sempre. Sara, um beijo no seu coração. Raimundo, muito obrigada por ser esse genro que você é, por cuidar tão bem da nossa mãe. E eu tô aqui, gente, sempre fazendo o que eu consigo fazer para ajudar todo mundo. Então, Dani, você consegue fazer lá a selfie? Deixa eu tirar aqui esse comentário, tá?
Porque seu comentário nós vamos ficar mais lindas. Tem que Você fazer tirar o o print? óculos? É. Você consegue? Consigo, que eu tenho que sorrir. Sorria, Sorria. X. Peraí, segura. 2, 3. Foi, depois eu te mando, aí você recorda. Gente, Tá bom. Um beijo. Divulguem, coloquem lá nos stories de vocês, marca o arroba que nós vamos estar repostando e falam, quer ir pro grupo? Vai lá no link da bio e entra no grupo que estamos lá esperando. Então, um beijo no coração de vocês. Tchau, tchau. Minha irmã, um beijo, viu? Amei. Deus abençoe. Beijo para todos.